Meu irmão, quando você está na vontade de Deus, a luta vai aumentar, a chapa vai realmente arder, mas não se esqueça, você está revestido com poder e autoridade. Você está revestido com poder e autoridade. É só você abrir a sua boca, é só você realmente exercer, é só você realmente profetizar sobre o caos. A autoridade você dada por Deus. Os homens daquela cidade ficaram incomodados com o que Paulo tinha acabado de fazer, e diz o texto no versículo 19, que percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Paulo está no centro da vontade de Deus. Paulo está fazendo tudo certo. Talvez realmente você chegou aqui e tem dito isso para você mesmo: pastor, eu estou fazendo tudo certo, mas o meu filho continua preso. Eu estou fazendo tudo certo, mas a cura não vem. Eu estou fazendo tudo certo, mas o mover não acontece. Eu estou fazendo tudo certo, mas a minha vida está paralisada. Paulo e Silas estavam fazendo tudo certo, mas de repente eles estão sendo envergonhados em praça pública, apanhando, sendo açoitados. Diz o texto que eles haviam sido açoitados, presos no cárcere interior, os pés presos a um tronco. Eles não reclamaram, não murmuraram, não se acusaram mutuamente e nem culparam a Deus o porquê estavam vivendo aquilo, sendo que eles estavam com a motivação correta, pregando o Evangelho. Diz o texto que eles não reclamaram. Qual tem sido a sua reação quando você passa por momentos de prisão, por momentos difíceis? Você tem murmurado, você tem reclamado, você tem criticado a Deus, ou você realmente tem orado e adorado ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Qual tem sido a sua atitude? Quais escolhas você tem feito? Se as coisas estão estreitas, difíceis, é um sinal de que Deus vai manifestar a sua glória. Paulo poderia dizer a Silas: será que ouvimos o Deus certo? Ou Paulo poderia dizer: Silas, nós obedecemos a Deus, íamos para a Ásia, viemos para a Europa, e por que estamos passando por isso? Paulo poderia ter criticado, mas não foi isso que Paulo fez. Perto da meia-noite, começou a usar as suas forças, as suas armas vitais que estavam à sua disposição. E diz o texto que por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Paulo e Silas estavam ali, presos, amarrados ao tronco, no escuro, num lugar de opressão. Mas eles começam realmente a mudar aquela atmosfera, eles começam a agir de forma espiritual. Eles são homens espirituais que entenderam que tudo nasce primeiro no mundo espiritual para depois se concretizar no mundo físico. Quando você entende isso, você pode estar diante de um vale cheio de ossos secos. Como Deus levou Ezequiel a uma visão e perguntou a Ezequiel: pode esses ossos tornarem a viver? Tu sabes, Senhor. Então profetiza.
Então profetiza. Talvez hoje você está vivendo um cenário tão difícil e você está ali: Senhor, mude a minha história, Senhor, me cure, Senhor, me restaure, Senhor. Ei, comece a adorar, comece a ser grato, comece a dizer: Senhor, independente das circunstâncias, independente do meu casamento, independente da minha vida financeira, independente da minha vida emocional, sentimental, independente das tempestades da vida, eu nasci para te adorar, e em espírito e em verdade eu vou permanecer. Em espírito e em verdade eu vou permanecer. Não são circunstâncias como estas que vão me paralisar. Paulo e Silas estão ali adorando ao Senhor. Os outros presos, diz o texto, que estavam ouvindo. Entenda que a oração, ela pode trazer o céu a seu favor. Pedro estava preso, e a igreja orava para Deus fazer alguma coisa, e de repente, um anjo apareceu na prisão e libertou Pedro. Quem libertou Pedro foi um anjo, mas quem levou o anjo na prisão foi a oração da igreja. Você pegou? Quem libertou Pedro foi o anjo, mas quem levou o anjo até a prisão foi a oração da igreja. Quando você ora, Deus envia anjos ao seu favor, porque a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos, ao meu e ao seu respeito. Isso é bíblico, isso é bíblico. Então nós precisamos realmente viver. Em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É fácil torcer quando o time está ganhando de 3-0, quando o Flamengo está ganhando do Vasco. Difícil é quando o Marcílio está jogando com o Flamengo e você realmente está perdendo de 3-0 e você realmente acreditar que vai virar o jogo. Paulo contraria tudo. Em um momento difícil ele começa a orar e adorar. Ei, se nessa noite você entender que a sua oração tem o DNA dos céus e elas não ficam sem respostas, se nessa noite você entender que as suas orações surtem efeito, se nessa noite você entender que tudo nasce primeiro no mundo espiritual para depois se tornar realidade no mundo físico, tudo que você vai fazer nessa noite é simplesmente orar e adorar ao Senhor, independente das circunstâncias. Deus vai agir, Deus vai prover de novo. Quando você entende isso, você vira uma chave na sua vida. Então prepare-se, Deus vai romper o ápice do seu poder e da sua glória na sua vida. As portas da prisão vão ser abertas nessa noite. Quando Paulo está orando e louvando, olha o que diz o texto: e de repente, igreja, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas, diga comigo, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram.